Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer... Graça e paz, bom dia. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã, esse encontro gostoso. Esperamos que o Senhor esteja presente aí no seu lar, no seu aconchego, para estudarmos um pouquinho da palavra do Senhor, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 17. Nós agradecemos aqueles que nos têm acompanhado, aqueles que têm dado um retorno gostoso, isso alegra os nossos corações. É a IBM, Igreja Batista Metropolitana, aí em sua casa. Vamos orar? Senhor Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer em primeiro lugar pela tua proteção, por estarmos mais uma vez aqui. O Senhor tem nos guardado, nos protegido. Ó Pai querido, nesta manhã nós queremos te pedir para que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada pessoa que está presente nesse momento, que o Senhor possa estar derramando as suas ricas bênçãos, Senhor Deus, sobre cada um, que chuvas de bênçãos realmente caiam, Deus, em cada lar nesta hora. Fica conosco, Senhor Jesus, por mais esse momento que vamos estar estudando a Tua Palavra. Mas antes nós queremos lembrar, Senhor, daqueles que necessitam, Senhor, de cura, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão acamados, aqueles, ó Deus, que foram acometidos por essa doença do Covid, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar, ó Deus, derramando a sua cura, em especial sobre essas pessoas, Senhor. Nós queremos te pedir para que o Senhor continue, ó Deus, curando vidas, Senhor Jesus, que nós sabemos que o Senhor tem feito tantas maravilhas. E nós queremos te pedir para que o Senhor continue atendendo às nossas orações. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu poder, nós te louvamos pela tua presença, pela proteção, ó Deus, de cada irmão, de cada família que o Senhor tem guardado. E nós queremos te pedir, Senhor, continue abençoando, continue assistindo cada um naquilo que eles realmente necessitam nessa hora, Senhor. Que o Senhor Jesus possa estar presente, Senhor, aliviando as dores, acalmando toda a tempestade nesta hora, Senhor. Também abençoa o nosso país, abençoe o nosso presidente, abençoe os governantes. Nós queremos te pedir, ó Deus, para que tudo, Deus, possa correr de acordo com a tua vontade, Senhor. E nesta manhã, fica conosco mais uma vez. Esteja em cada lar nesta hora, ó Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. E meus irmãos e amigos da Igreja Batista Metropolitana. Aqui estamos nós, mais uma vez, para um estudo bíblico sobre o Evangelho de São João, como a Judite falou. Estamos chegando já nos capítulos finais do Evangelho. E hoje, o capítulo 17. Capítulo 17, que é denominado, é intitulado A Oração Sacerdotal de Jesus. Sabemos que ele já estava preparando os seus discípulos para a sua ausência, ou morte e morte de cruz. E ele tinha dito nos últimos versículos do capítulo anterior as seguintes palavras, encorajando os seus discípulos.
eu lhes disse essas coisas para que vocês encontrem paz em mim. Neste mundo, vocês enfrentarão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E agora ele vai começar com uma oração que é, como dissemos, a oração sacerdotal de Jesus. Nós vamos iniciar esse estudo pedindo a Judite que leia os primeiros versículos desse capítulo, que está no texto de 1 a 5. Vamos ouvir a Judite lendo. Leiamos. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. A Bíblia está recheada de grandes orações. Nos evangelhos, vemos a importância que Jesus deu à oração. Ele começava seus dias conversando com o Pai e aproveitava todas as oportunidades para invocar a presença e o poder de Deus. Às vezes ele orava sozinho, outras vezes os próprios discípulos o acompanhavam. Ele orava antes de comer, após cura, oração que teve muito lugar em sua vida, de dia, de noite, de madrugada. E nesse texto aqui, nesse capítulo, nós encontramos algo muito singular. Os evangelhos e também o Novo Testamento, todos eles têm muitas orações. Eu gostaria de lembrar algumas orações que para nós pode ser muito importante hoje. As orações lá no Velho Testamento e orações no Novo Testamento. Judite, você lembra de algumas orações para nos lembrar agora também? Alguns exemplos de orações na Bíblia que ressalta bem a primeira de Abraão. Abraão teve atendida uma oração que não conseguiu verbalizar, porque Abraão, orando por Sodoma, pediu que Deus poupasse a cidade se lá encontrasse 10 justos, mas os anjos enviados por Deus para executar o juízo não encontraram tal contingente. Isso está lá em Gênesis 18, de 16 a 33. Abraão, ao orar, lembrava-se de Ló. Deus salvou Ló por se lembrar de Abraão, em Gênesis 19, 29. Também temos a vitória de Moisés, quando ordenou que o povo de Israel lutasse com os amalequitas, porque havia atacado Israel. Moisés subiu a montanha para interceder pelo seu povo. Arão e Hur perceberam que era pela oração de Moisés que a batalha era vencida e sustentaram em suas mãos até que Amaleque se desbaratada, Josué, foi quando ele disse que o Senhor é a minha bandeira. Essa foi o grito de guerra de Moisés nesta oração. Também temos Josué quando orou a Deus e que deteve o movimento do universo. Isso é uma oração que até hoje as pessoas ainda ficam pasmas em saber que o universo parou quando Josué orou. Está lá em Josué 10, de 6 a 15. E que beleza a frase que sintetiza esse momento. Não houve dia semelhante a este,
nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué 10:14. Também temos aquela oração de Ana lá no templo, movida pela aflição, pelo excesso de ansiedade. Ela orou por um filho, ela tinha um desejo, ela orou por um filho. Eli, o sumo sacerdote, primeiro julgou ela como embriagada, mas quando a compreendeu, abençoou. Ele percebeu que era uma oração, então ele abençoou. E Deus lhe concedeu um filho, Deus atendeu essa oração, deu o filho Samuel, porque lembrou-se dela. Também está lá em 1 Samuel 1, de 10 a 20. Temos também outro episódio que quando Daniel orou. Daniel orou e um anjo lutou, um anjo intercedeu por ele por 21 dias contra a potestade da Pérsia para atender a oração de Daniel. Então disse o anjo: foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que ouvi. Daniel 10, de 10 a 14. Gente, que maravilha! Jesus e a oração. Jesus e a oração. Como eu disse antes, Jesus orou de diversas formas, Jesus orou em muitos momentos de necessidade mesmo que ele tinha. Orou antes de iniciar o seu ministério, antes de escolher os 12 apóstolos, orou depois da morte de João Batista, orou antes do episódio da mulher adúltera. E nesse texto que vamos estudar hoje, orou antes da cruz. Jesus orou diversas vezes, em vários lugares, em várias épocas do seu ministério. Mas hoje nós encontramos a oração mais extensa de Jesus. E a oração mais extensa que aparece na Bíblia também. Por quê? Foi no final do seu ministério. E Jesus havia acabado de explicar aos seus discípulos naqueles capítulos anteriores que nós já estudamos, e ele agora estava preparando os seus discípulos. E essa oração, na verdade, é a oração que mais bela, mais sublime, a oração feita pelo próprio Jesus, que no final do seu ministério nos revela uma oração genuína que nós precisamos aprender hoje e devemos aprender sempre. Essa foi uma postura de Jesus bem diferente, porque Judite leu ali logo no início, e Jesus levantando os seus olhos aos céus. Nós, nas nossas orações, geralmente, nós curvamos nossa cabeça, fechamos nossos olhos. Parece que Jesus não estava de olhos fechados, estava olhando para o Pai, se dirigindo ao Pai. Uma postura que, na verdade, nós encontramos muitos que preferem orar assim, levantar as mãos, levantar os olhos e se dirigir aos céus em súplica, em clamor. E geralmente nós fazemos uma oração pedindo por nós. Jesus aqui, nós podemos ver uma divisão muito enfática desse texto. Essa oração de Jesus, ela pode ser dividida. A oração que ele pede por si mesmo, a oração que ele ora pelos seus discípulos, a oração que ele ora pelos discípulos que iriam suceder a estes discípulos, que seríamos nós mesmos, durante toda a história da humanidade, e a oração que ele pede pela igreja dele, a igreja de Jesus. E nós vamos estudar nesse texto, especialmente nessa manhã. Por quê? Talvez a gente não consiga avançar em todo o capítulo,
Vamos então começar com a oração que Jesus faz nesse texto, orando por si mesmo. Nessa oração, Jesus coloca vários temas. Ele coloca a glória, a glorificação, ele coloca o envio dos seus discípulos ao mundo, ele coloca a crença ou crer nele, ele coloca o mundo também envolvido nessa oração e ele coloca até o amor de Deus, o seu amor nessa oração. Mas, levantando os olhos aos céus, ele diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho. Glorifica teu Filho. Parece até um pedido muito pessoal e um orgulho pessoal, mas não é isso não. Glorifica teu Filho. Por que ele pede isso? Porque ele está já olhando a cruz. Ele está pedindo forças ao Pai. Glorificar. O que significa glorificar? A Bíblia fala muito sobre glórias, sobre glorificação, sobre honrar, sobre elevar o nome, sobre colocar a pessoa em uma posição melhor ou maior. Esse glorifica teu Filho, ele pede ao Pai justamente forças para que ele possa encarar a cruz. Ele estava já visualizando a cruz. É um pedido muito pessoal. Quando Jesus ora, em algumas ocasiões, glorifica o teu Filho, ele em seguida, ele menciona, glorifica o teu Filho para que o teu nome, ó Pai, seja glorificado. Há uma razão. E por que ele pede? Para que o Filho também glorifique o Pai. Onde? Lá na cruz. Ele sabia que iria morrer. E os discípulos estão ouvindo e vendo essa oração, naturalmente, estão aprendendo que o nome, tanto do Filho como do Pai, tem que ser glorificado. E por que razão tem que ser glorificado? Em primeiro lugar, nós, como filhos de Deus, temos que glorificar a Jesus e temos que glorificar o Pai. Com isso nós entendemos, por exemplo, que os céus glorificam o nome do Pai e do Criador. Toda a natureza glorifica o nome do Pai e glorifica o Pai como Criador da natureza e também nosso Criador. Nós somos o espelho da glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso significa colocar Deus como o superior em tudo. Nós entendemos assim que Deus, criando o mundo e criando a todos nós, e o homem, a coroa da criação, que glorifica o próprio nome de Deus, nós temos que viver glorificando e honrando o nome de Deus como nosso Criador, nosso Pai, e a Jesus como nosso Salvador. Vendo esse pedido de Jesus ao Pai, glorifica o teu Filho, nós entendemos o seguinte: Jesus na sua morte estará glorificando, cumprindo a missão e glorificando o Pai. E justamente glorifica o teu Filho para que o teu Filho lá na cruz glorifique a ti, ó Pai, como Pai, que o Senhor é meu. Olha só que colocação de Jesus, pedindo a glória para que o nome do Pai seja glorificado lá na crucificação. Quando Jesus é crucificado, estava ali como cumprindo todo o plano de Deus para a glória do próprio Pai. A confirmação de tudo isso é interessante no versículo 3 e 4. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus
a quem enviaste. Olha que colocação. Depois de pedir que glorifique a mim como teu filho, para que eu te glorifique, a causa e efeito está colocada nesse versículo dizendo, para a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. E a Jesus, eu, teu filho, que enviaste, cumprindo essa missão. Por quê? Eu glorifiquei-te na terra cumprindo essa missão, consumando essa obra que tu me deste para eu fazer. Então ele está dizendo nessa oração e na presença dos discípulos que essa obra está sendo cumprida, está sendo encerrada exatamente para glorificar o nome dele. E ainda no versículo 5 ele diz assim, agora glorifica-me a ti, ó Pai, junto a ti mesmo. Olha que coisa interessante. Em outras ocasiões, Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Então há uma união entre o Pai e o Filho aqui, nesse versículo e nessa oração, com a glória, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. É uma colocação teológica fantástica de Jesus nessa oração. Essa oração de Jesus é uma coisa perfeita que Jesus faz nessa oração, mostrando que havia uma glória anterior lá, antes que o mundo existisse. E Jesus deixa sua glória lá nos céus para vir cumprir essa missão. Ele confirma isso nessa oração. Que coisa maravilhosa a gente saber que nessa oração está quase que relatado aqui o plano de Deus antes que o mundo existisse. Jesus vivia em glória com o Pai, uma glória única entre ele e o Pai. E ali ele deixa essa glória para vir cumprir essa missão. E nesse cumprimento dessa missão, ele está dizendo aqui, glorifica-me a ti, ó Pai, para que essa glória seja continuada aí, como eu sou em ti. Como uma união entre Pai e Filho nesse plano de salvação do mundo. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Prosseguindo então, Jesus ora agora pelos seus discípulos. Depois que ele declara nessa oração que cumpriu a tarefa, que já havia glorificado o Pai cumprindo a tarefa, que ele havia consumado toda a obra, ele agora passa a fazer uma recapitulação do seu ministério e ora pelos seus discípulos. Isso está relatado nos versículos 6 até o 12, que nós vamos agora ouvir a leitura pela Judite. Leiamos. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu modeste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse.
No domingo passado eu citei, inclusive, Hebreus, os primeiros versículos de Hebreus, dizendo que Hebreus começa assim: havendo Deus falado antigamente pelos profetas e por muitos homens, ultimamente falou-nos pelo seu próprio Filho, e esse Filho, Jesus Cristo. E Jesus agora fala nesse primeiro versículo que a Judite leu: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Exatamente isso. Jesus veio para falar a palavra de Deus a todos nós, aos homens. E ele cumpriu isso direitinho. Ele realmente veio como a palavra falada de Deus, falada por ele. João, no versículo 14 do seu evangelho, no primeiro capítulo, ele fala mais ou menos isso: e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O Verbo se tornou carne, ou seja, o Verbo se tornando carne era uma pessoa. E o Verbo era uma pessoa, era Jesus em pessoa, o Verbo encarnado. E vimos a sua glória, ou seja, ele glorificando o Pai. E agora, ele, nesses primeiros versículos, do 6 ao 12, que a Judite leu, ele dá um relatório na sua oração. Na verdade, um relatório. Ele recapitula o seu ministério com os discípulos orando ao Pai. A gente está falando, em primeiro lugar, dos 6 e 7, ele mostra que ele se revelou como o Filho, mas revelando o Pai. Ele revelando o Pai. Através do quê? Do seu ministério, falando a respeito do Pai. Muitas vezes ele falava: o que o Pai me disse, eu estou transmitindo a vocês. Ele revelava a vontade do Pai. Aquilo que o Pai queria que os homens soubessem e fizessem. Ele era o porta-voz do Pai. Como Filho, ele era o porta-voz do Pai. É interessante isso. Vendo o Filho, nós estávamos vendo o Pai. Ouvindo e lendo a palavra de Deus, a palavra que Jesus me transmitiu, nós estamos ouvindo a palavra e lendo a palavra do Pai, lendo o Pai falando conosco. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, transmitida pelo próprio Filho. Hebreus fala que o Pai falou através dos profetas, lá no Velho Testamento, e Jesus falou a palavra do Pai, que é relatado nos Evangelhos. Outra coisa, no versículo 8, ele diz assim: porque lhes dei as palavras que tu me deste. Interessante isso, né? Jesus ouvia do Pai aquilo que tinha que ser dito. Ele era fiel na transmissão da palavra. E por isso que nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. Por isso que nós cremos que Jesus veio do Pai, dizendo a vontade do Pai para nós. E nesse versículo diz assim, que manifestava o nome aos homens que o mundo me deste, e eram teus, e tu me deste. Então ele respeitou bem essa vontade do Pai na escolha dos seus discípulos, e ele orou quando escolheu os discípulos, e sabia que era a vontade do Pai, e sabia que eles guardavam a palavra, e estavam ali com ele justamente porque guardaram a palavra que foi transmitida. E deu as palavras, e eles a receberam, e verdadeiramente entenderam e conheceram. Nos capítulos anteriores, a gente até ouve os discípulos dizendo, nos últimos versículos que estudamos no ano passado, agora entendemos tudo que o Senhor está transmitindo. Nós estamos percebendo direitinho tudo e entendemos. E sabemos que o Senhor veio do Pai. Olha que coisa interessante. E nesse relatório que Jesus está dando ao próprio Pai, na presença dos discípulos, nós entendemos perfeitamente
que ele entregou a palavra. E no versículo 9 e 10, Jesus, olhando para o Pai, diz assim: eu rogo por eles, e não rogo pelo mundo, rogo por eles que estão aqui comigo, e as tuas coisas que são minhas, e neles eu sou glorificado. Olha que coisa interessante. Jesus reconhece que esse ministério dele, que ele reconheceu lá nos primeiros versículos até o 4, que foi cumprido, ministério cumprido direitinho, e eles realmente entenderam e guardaram a palavra, e agora ele está orando no versículos 9 e 10, que está rogando por eles que estavam ali, não pelo mundo. O mundo, inclusive, não estava entendendo e não aceitou. Muitos perseguiram Jesus e estavam eles ali, eles prestes a condená-lo. Então, no versículo 10, e todas as minhas coisas são tuas, e tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Ou seja, Jesus estava sendo honrado, glorificado, colocado como honra ali naquela hora. Por quê? Porque eles entenderam e estavam ali cumprindo exatamente a palavra que ele tinha passado. E outra coisa, no versículo 11, Jesus já diz assim: eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que tu me deste, para que sejam um, assim como nós. Uma das coisas mais sublimes nessa oração de Jesus é o pedido por eles para que eles sejam um, ou seja, permaneçam unânimes, com um pensamento, com um plano, com uma ideia, com um só Senhor, como diz lá Paulo, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Que eles sejam unidos no nome santo de Jesus Cristo. Por que ele pede isso? Ele pede exatamente porque ele esperava que eles fossem um, como Jesus e Deus são um só. É aí que nós entendemos a união entre o Pai e o Filho como um pensamento só, uma ideia só, um plano só, um amor só, único pelo mundo. Quando nós vemos Jesus e ouvimos Jesus com Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Filho amou o mundo também de tal maneira que entregou a si mesmo por nós, por esse mundo pecador que não merece a vida de Jesus Cristo e a morte de Jesus Cristo. Mas os dois, Pai e Filho, amaram de tal maneira o mundo que, unidos, eles, nesse plano, ele mandou Jesus e Jesus aceitou, cumpriu essa missão. E por fim, ele pede que eles sejam um, assim como Jesus era unido com o Pai para a salvação do mundo. Assim nós chegamos a essa primeira parte do estudo sobre a oração sacerdotal de Jesus. E no domingo próximo nós vamos estudar os pedidos específicos que Jesus faz ao Pai pelos seus discípulos, aqueles que estavam ali com ele, nessa oração, assistindo e ouvindo essa oração, presenciando Jesus orando. E também vamos chegar a estudar o pedido que Jesus faz pela sua igreja, inclusive por nós, como igreja dele. Ele pede pela sua igreja, a igreja de Cristo que somos nós, e a igreja de Cristo que haveria de se formar através da missão cumprida pelos apóstolos e por esses discípulos. Sabemos que os discípulos
cumpriram essa missão. Depois da morte de Jesus, depois da descida do Espírito Santo, que foi prometida por Jesus nesses capítulos que estudamos anteriores, e nessa oração Jesus pede pelos seus discípulos naquela hora, são pedidos específicos, muito específicos para aqueles discípulos, mas também pede por todos nós, pela igreja dele, e nós vamos estudar isso no próximo domingo. Não percam, será do versículos 13 até os 19 e depois os versículos 20 até o 26. Encerrando isso, vamos orar, então, nessa manhã. Oremos. Pai de amor, Pai querido, acabamos de estudar uma parte da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade, e nós cremos assim, Senhor. Cremos que essa oração de Jesus, pedindo por Ele, pedindo pelos seus discípulos, pedindo por sua igreja, ela foi atendida e está sendo atendida, Senhor. Oração feita com muito amor. Oração feita, Senhor Deus, que traz confiança e esperança para todos nós. Permita, ó Pai, que nós consigamos ter essa esperança em nossos corações, Senhor Deus. Permita, ó Pai, que nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, que essa oração perdure em nossos corações como chama viva e eficaz, ó Pai. E que nós vençamos as provações, as tentações, que vençamos esses dias tão nebulosos, tão tristes, Senhor Deus, mas vençamos pela fé que temos em Jesus como nosso intercessor nessa oração. Uma oração tão feita com tanta ênfase na igreja, para a igreja e pelos discípulos. Ó Pai, abençoa-nos nesse dia e abençoa-nos, Senhor Deus, a Tua igreja IBN e a Tua igreja espalhada, Senhor, por toda a face desse mundo, que vive esses momentos tão difíceis. Abençoa, Senhor Deus, fortifica a Tua igreja, fortalece, ó Pai, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito e fica conosco nesse dia e nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes